Então, capítulo 17. Jó, capítulo 17. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Oh Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão. Eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Bom dia, gente. Maria tá aqui hoje, né? Faz tempo que você não aparece, a Alessandra também. Que bom que vocês estão aqui. Flá, você quer tocar aí? Depois eu vou, de repente, comentando alguma coisa. Como é que você tá aí? Já que sua caminhada não rolou mesmo? Maiara. Ah, tá. Pois é. Põe logo o 18 aí, Maiara. Vamos, eu vou dando uma leitinha. Vamos então ouvir o 18 e a gente faz tudo junto, né? Então, beleza, peraí. Vamos passar. Jó, capítulo 18. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo? Que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que
Porque você está zangado, o mundo vai virar um deserto. Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde iria passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada como enxofre, e depois um estranho vai morar nela. Perverso é como uma árvore seca. Seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos. Não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Por que comprar se você pode alugar computadores? Quais as vantagens? Então, esse capítulo 17 de Jó, na verdade, esse livro de Jó, né, ele é bem profundo, né? Bem desafiador. Por quê? Porque ele lida, né, com o sofrimento humano, né? Mas ele também fala muito de fé, ele fala muito de compreensão de Deus. E aí, nesse capítulo 17, Jó, ele começa a expressar, né, toda a sua angústia, né, todo o seu desespero diante do seu sofrimento. No capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 de novo aí, rapidinho. Aqui ele fala, ó, meu espírito está quebrado, os meus dias se encurtam, uma sepultura me espera. Então aqui Jó está expressando aí, né, essa profunda aflição dele e essa sensação de que a morte se aproxima rapidamente, né? Ele se sente esgotado pelo seu sofrimento. Quantas vezes, né, a gente às vezes se sente assim, achando, né, que não vai ter jeito, né, que a situação não tem jeito, que vai ser o fim, né? Mas a gente tem um Deus, né? Um Deus que é maravilhoso, um Deus que é poderoso. E ele faz infinitamente mais, né? Quando a gente acha que a gente tá fraco, né? Que a gente não aguenta mais, é aí que a gente tá forte, né? A palavra de Deus fala que quando você estiver fraco, aí é que você tá forte. Então esse versículo aí, ele lembra, né, o sofrimento, né? Ele pode nos levar a um lugar de desespero. Mas é importante a gente buscar em Deus, né, esse apoio em momentos difíceis como esse. Porque não adianta a gente se lamentar, né, e a gente não
não tomar uma atitude, né? A oração, né, é uma das atitudes que a gente deve tomar, porque a oração, ela fala o quê? Que é orar mais ação, né? É orar e tomar uma ação. Então, assim, a gente vê que realmente o sofrimento pode nos levar, né, ao desespero, mas a gente tem que buscar apoio, a nossa confiança tem que estar no Senhor, tem que estar guardada nele, né? Só Ele para nos ajudar, só Ele que tem a chave, né, de abrir portas onde ninguém mais abre. E nesse versículo 2, fala, o versículo 2, a verdade é que os zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Outra versão aqui fala que não tem os sinceros e desaparecem os retos da terra. Não há quem pense em Deus. Já ele está lamentando aqui, né, a falta de amigos sinceros e justos ao seu redor. E ele percebe que muitos têm se afastado de Deus. Quantas vezes, né, a gente se sente sozinho, se sente só, sem amigos, sem pessoas ao nosso redor. Pessoas sinceras que vão nos apoiar, né? Que vão nos dar um apoio moral, que vão nos acolher. Simplesmente ouvir e não julgar, né? As pessoas, elas gostam muito de apontar. As pessoas gostam muito de julgar. Julgar o outro. Porque foi isso que os amigos de Jó fez. Eles estavam ali julgando Jó, né? Eles não acolheu o sofrimento dele, não acolheu, né? No início, ficou quieto com ele, parado ali, ouvindo. Mas depois eles começaram a disparar contra Jó, né? Então Jó, ele lamenta essa falta de amigos. E ele percebe que muitos têm se afastado de Deus. E esse versículo também, ele destaca aí a importância do apoio mútuo, né? Durante tempos difíceis. Ele também nos lembra que mesmo em momentos de sofrimento, a gente deve continuar pensando em Deus e buscando a sua presença. Deus é o nosso galardoador, né? É Ele que nos... A glória dEle, a graça dEle e a misericórdia é derramada todos os dias sobre nossa vida. Mas a gente tem que estar sempre buscando, né? A gente tem que estar sempre indo atrás dessa graça. A graça dEle é derramada sobre nós. Mas a gente tem que estar apto para receber. E aqui no versículo 3, continuando aqui, fala: dai-me, ó Deus, a garantia que exige. Quem senão você me dará segurança? Então aqui ele fala, né, que os amigos dele zombam dele, né? E os meus olhos em lágrimas estão perante Deus. Então Jó, ele se sente zombado e abandonado pelos seus amigos, mas ele continua a buscar a Deus em meio às lágrimas. E às vezes, né, as pessoas ao nosso redor, elas podem não entender o nosso sofrimento, ou podem reagir também de maneira insensível. Então é importante a gente manter a nossa conexão com Deus, mesmo quando a gente se sente abandonado pelos outros. Só Deus, né? Temos que buscar nele todos os dias, beber nessa fonte de águas vivas, que é ela que renova as nossas forças, é ela que nos levanta, né? Nos põe de pé, para a gente poder continuar, né? Viver com tantos desafios, com tantas lutas. O Senhor, ele falou que no mundo a gente tem aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós também venceremos. Nós temos luta, nós temos desafios todos os dias. É um leão que temos que matar todo dia, mas buscando nele, estando nele, né? Que é a nossa fonte, nosso galardoador. Só Deus, só Jesus, Espírito Santo para nos ajudar. E
às vezes também as pessoas ao nosso redor, elas não entendem, né, o nosso sofrimento. Por quê? Porque nem todos estão conectados com Deus. Então, a gente pode se sentir abandonado, mas quem nunca nos abandona é o nosso Pai, né? Então, cada dia mais é o dia da gente estar buscando, é o dia da gente estar ali, ó, na fonte. E o versículo 11 fala que o meu dia já se escureceu por causa da mágoa, e as minhas íntimas afeições se transformam em escuridão. Outra versão aqui fala que foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Jó, ele já não tinha mais esperança, né? A esperança dele já tinha ido. E quando a gente vive sem esperança, a gente não vê os dias passar. Porque a gente não tem metas, não tem objetivos, não tem uma visão positiva de futuro. Então a gente fica ali à mercê, né? Vivendo um dia de cada vez. Então Jó descreve aí como o seu sofrimento deixou em trevas e escuridão interior. O sofrimento, ele pode afetar, né, profundamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é essencial a gente buscar o apoio, né, emocional, quando nos sentimos sobrecarregados aí pela mágoa. E é essencial também a gente gerenciar as nossas emoções. Se perguntar todos os dias, né, o que Jesus faria, né? Eu sempre faço essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Então a gente tem que pensar, né, como Jesus faria, amar com o amor de Jesus e passar por essas situações que, infelizmente, né, a gente tem que passar. E aqui buscar também apoio emocional, né, quando a gente se sente assim sobrecarregado. Gerenciar as nossas emoções, né? O sofrimento, ele pode afetar os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas a gente pode e tem como, né, fazer aí usar, né, da inteligência emocional para a gente sair, né, desses sentimentos. Ressignificar, pensar, né, ter esperança, sonhar, pensar coisas boas, ter uma visão positiva de futuro. Isso tudo faz com que a gente saia dessa condição de sofrimento, né, de trevas, como o Joyce está descrevendo aí, e a gente vê um horizonte, né, algo lá na frente. E o versículo 15, por último aí, comentar ele, fala que onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Então esse versículo 15 aqui, né? Onde, pois, está a minha esperança e a minha felicidade? Quem a poderá ver? Só ele está questionando aqui onde encontrar esperança e felicidade em meio a esse sofrimento. E quando a gente enfrenta sofrimento, é comum a gente se questionar, né, sobre a nossa esperança e alegria, né? E a resposta, ela pode ser encontrada em Deus, no Espírito Santo, né? Ele que é a fonte da nossa verdadeira esperança. Ele é a fonte da nossa alegria. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, né? A gente tem que ter esperança no Senhor. É Ele que nos dá esperança. A esperança de dias melhores, só Deus, só em Deus a gente tem essa esperança. E esse capítulo, resumindo aí, nesse capítulo 17, ele nos lembra, né, da dor e do sofrimento humano, mas ele também aponta para a importância da gente buscar a Deus, né, de manter a nossa esperança nele, mesmo quando tudo parece sombrio. Então isso aí fica como um lembrete, né, que em Deus a gente encontra consolo, a gente encontra cura para nossas feridas emocionais, para nossas feridas espirituais. Jó, ele estava aqui sem esperança, mas ao mesmo tempo ele estava conectado em Deus. Ele sabia que o que ele estava passando ali, Deus estava com ele.
Deus permitiu que ele passasse por aquilo, mas ele não murmurou, ele não julgou a Deus, né? Como a mulher dele falou. Xinga a Deus e morre, né? Não sei se a gente já passou por esse versículo aí. Mas ele manteve firme, né? A sua fé se manteve firme. Então é assim que nós devemos manter também. Firme nas promessas do Senhor. Só Deus para nos abençoar, né? Só Deus para nos dar esperança. Só em Jesus. E vamos para o 18, então. Esse livro 18 aí, Jó traz aí o discurso de Bildade, né? Que foi um dos amigos de Jó. E ele continua repreendendo Jó, né? Por suas lamentações. E insistindo que o sofrimento de Jó é resultado do seu pecado. No capítulo 2, no versículo 2, digo, tá falando aqui, quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Então aqui, Bildade, ele expressa a sua frustração, né, com as queixas contínuas de Jó. E ele fala para Jó tomar uma posição, né? Então, até quando armarás laço com a palavra, para a palavra? Considera e então falaremos. Então, ele está pedindo aqui para Jó tomar uma posição, né? Esse versículo aqui também, ele nos lembra da importância da gente ouvir com empatia, né? Antes de responder às pessoas que estão em sofrimento. Então, às vezes, a gente precisa dar espaço para que os outros expressem suas dores, né? Antes de oferecer conselhos e correções. A chave aqui é ouvir com empatia, né? E não julgar. Não. Primeiro você ouve, depois você dá conselho. Na verdade, conselho não é bom, né? A gente realmente tem que deixar a pessoa realmente descobrir, né, as respostas. Uma boa opção é fazer perguntas, né? Em vez de você estar dando conselho, você faz perguntas para a pessoa. E o versículo 5 aí fala assim: a luz dos ímpios apagará e a centelha de seu fogo não resplandecerá. Outra versão aqui: a lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Então, Bildade argumentando aqui que o destino dos ímpios é a escuridão e a destruição. Ele já está ali, né, julgando. O destino dos ímpios é a escuridão e a destruição. Então, Bildade aí afirmando, né, generalizando essa afirmação. Então, ela nos lembra aqui que a justiça, lembrando aí que a justiça divina existe, né? É importante a gente ter cuidado, a gente fazer julgamentos, né, sobre as circunstâncias das pessoas, pois o sofrimento ele pode ser resultado de muitos fatores, né, e bastante complexos também, né. Então, assim, todos nós passamos por sofrimentos, né. É sofrimento que todo mundo passa? Sim, né, às vezes você passa por um sofrimento que eu tô passando, ou às vezes você passa por uma situação, um desafio que eu também já passei, mas cada um, né, tem o seu individual ali, a gente não pode generalizar, né? Então ele generalizou ali, ó, o destino dos ímpios é a escuridão e a destruição. Então a gente não pode generalizar. O sofrimento pode ser resultado de fatores bem completamente diferentes, né? Então a gente não deve generalizar o sofrimento do outro, né? Não deve julgar. Cada um, né? A gente tem que acolher, né? Ter empatia. E no versículo 12 aqui fala do... O seu vigor será comido pela fome e o infortúnio estará à sua mão, pronto a fazer-o tropeçar. Deixa eu ver outra versão aqui.
A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera de sua queda. Então, esse versículo aqui nos lembra que nossas ações, elas podem ter consequências, né? Mas a gente não deve usar o sofrimento de alguém como evidência de julgamento divino, né? Porque, verdade aí, ele descreve o sofrimento dos ímpios como um resultado de suas ações. Então, a gente não deve, né, julgar e falar que o sofrimento do alheio, né, é resultado de um pecado, de uma ação dele, né? Ele não devemos aqui usar o sofrimento de alguém como evidência, né, de julgamento divino. Em vez disso, a gente deve o quê? Abordar essas situações com compaixão e com humildade. Então, ter compaixão, ter humildade com o outro. E o versículo 21, certo tal é a morada do perverso, e este é o lugar daquele que não conhece a Deus. O 21, é assim a habitação do perverso, essa é a situação de quem não conhece a Deus. Então, Bildade aí conclui, né, a sua fala afirmando que os perversos e os que não conhecem a Deus enfrentarão a destruição. Ele, embora a Bildade ele tenha uma visão, né, simplista da relação entre o sofrimento e a justiça divina, a gente pode tirar aqui uma lição importante daqui, que é crucial a gente buscar a Deus, né, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Pois só Deus, ele é nossa fonte de consolo, de esperança, né, e de orientação. Então, em Deus a gente tem que realmente buscar, né? Então, Deus, ele é o nosso consolo, é a nossa esperança. Só nele que a gente tem que buscar esse apoio, primeiramente em Deus. Colocar nos pés dele, né? Ali as nossas dores, nosso sofrimento, os nossos desafios, porque só ele tem o poder, né? De tirar, de mudar essa situação, de mudar essa história. Só ele tem essa situação, porque ele é um Deus, né? Deus do impossível. Para ele nada é impossível. Tudo para Deus é possível. Tudo é possível ao que crê. Se nós cremos, a gente realmente consegue alcançar, né, as nossas vitórias. Deus, ele já disponibilizou para nós todas as bênçãos celestiais. Então, as nossas dores já foram cravadas na cruz do Calvário. Todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos os nossos sofrimentos já estão cravados na cruz. É só realmente a gente crer e acessar essas bênçãos. Finalizando aqui, né, esse capítulo 18, esse discurso de Bildade, né, no capítulo 18 de Jó, ele destaca a importância de mostrar empatia e cuidado, né, ao lidar com pessoas que estão sofrendo, e também nos lembrando da complexidade das relações entre as relações humanas, né, de sofrimento. E ele ressalta aqui também a necessidade de evitar julgamentos, né, e finalmente, né, destaca também a importância de buscar a Deus em todos os momentos, especialmente quando a gente enfrenta desafios, né, e dificuldades. Para todo sofrimento, né, para todo desafio, não tem um remédio melhor, né, que é a oração. Eu sempre falo, né, que a oração, ela vem junto com a ação, né? Se a gente ora, Deus nos dá sabedoria e nos dá discernimento para a gente conseguir passar por esse desafio. Deus nos dá insights, Deus nos dá, abre os nossos olhos espirituais, né? Abre os nossos caminhos, tira a venda dos nossos olhos, né? Às vezes a gente não se sente como se a gente estivesse andando em círculos, né? Mas quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, ele realmente abre a nossa visão espiritual.
E o nosso Deus, ele faz assim, né? Ele abre portas onde não tem portas, né? Ele tira a gente de um lugar e coloca em outro, porque ele quer o melhor para nós. Só ele, né? Às vezes a gente vai se desabafar com amigos, desabafa com um, com o outro, mas primeiramente a gente deve desabafar com Deus. Deus é que tem resposta para tudo. Deus, ele não nos julga, né? Ele acolhe o nosso sofrimento. Ele nos dá esperança, né? De dias melhores. E às vezes um amigo, uma pessoa que não tem, né, discernimento da palavra, em vez dela acolher o seu sofrimento, ela vai julgar. Então, primeiramente, busque a Deus. Primeiramente, vai até o Deus do impossível. Só Ele que pode resolver a situação que eu ou você possa estar passando. Amém? Amém. Sabe o que eu queria só compartilhar? Tá bom meu áudio? Porque eu tô com Tá, fone aqui. Ah, então tá bom. Só compartilhar aqui também, que a gente, lá no 17, ele fala sobre. Deixa eu ver qual que é o versículo, acho que é o 3. Ó, dá-me, ó Deus, a garantia que existes. Quem, se não tu, me dará segurança? E aqui ele fala muito assim de ter alguém, né? De ter um fiador, né? E aí tem até aqui um estudo aqui que ele está falando até o seguinte, que é importante a gente lembrar que Jó, que assim como Jó, a gente também, a gente tem um fiador diante de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então é ele que nos garante da justiça diante de Deus, ele que nos concede acesso ao Pai, porque o que fala na palavra, né? Que não se chega ao Pai senão através do Filho. Então a gente tem, né? A gente tem que lembrar que a gente tem esse Jesus Cristo. Ontem eu estava com meu filho no carro indo para a escola, e quando eu vou para a escola com ele, a gente sempre vai conversando alguma coisa, eu procuro sempre ensinar alguma coisa para ele. Ontem, não, anteontem, a gente estava no carro, o carro começou a falhar. E o carro quase parou ali, estava só eu e ele, é um carro automático, daí dá ruim de dar tranco, não sei o que. Eu falei, só falta esse carro parar aqui. Aí eu falei, Theo, vamos fazer uma oração, porque olha só, tá só eu e você, esse carro falhando, para Deus ajudar a gente a sair dessa situação. Aí ele, vamos, aí ele já fecha o olhinho, aí ele já começa, obrigado, Jesus, ele fala tão bonitinho, e aí ele já começou lá do jeitinho dele, né? Aí tudo bem, deu tudo certo, a gente chegou, parei no posto, aí a gente mexeu um negocinho, o carro funcionou tudo bonitinho. Aí ontem, ele falou assim, mamãe, o carro quebrou? Falei, não, hoje o carro não quebrou. Falei, você viu como Jesus ajudou a gente? A gente orou, né? E ele ajudou a gente conseguiu chegar em segurança. Falei, vamos orar para agradecer? Aí a gente orou agradecendo. Aí depois ele falou assim, mamãe, eu preciso falar com Jesus porque eu tô dodói. Achei tão oh, bonitinho ele falar isso, né? Porque assim, a gente vai plantando a sementinha, né, nas crianças, e já planta desde pequenininhas. Eles falam, tem 2 anos, não entende. Entende sim. Ele tem 2 anos e entende muito bem. Então ele já está começando a entender que assim, a gente exercendo a tem. fé, né, Mayara? A Pois fé. é, exatamente, e é desde pequeno que ele entender que ele não está sozinho, né? Que ele tem um pai que cuida dele, que ele tem Jesus que pagou todos, morreu por nós, né? Então ele tem esse fiador diante de Deus, que é Jesus Cristo. Então, do jeitinho dele, do jeito que ele entende, na linguagem dele, na simplicidade da criança, mas assim, a gente ir incentivando isso, porque na verdade Deus viu que é o nosso coração, né? Não é sobre fazer oração bonita, oração super elaborada, né? Mas é sobre entregar o nosso coração a Ele. Não tem nada mais sincero do que o coração de uma criança, né? Fala, Helena. Então, Helena quer falar. ai, Helena? pode falar. Aí foi sem querer, eu sempre dou dessas. Desculpa. Pois é, Ai, Mayara. É importante, né, a gente realmente colocar, né, as nossas crianças para entender o relacionamento com Jesus, né, com o Espírito Santo, porque eles pequenininhos assim, eles acreditam em, né, tem assim acreditam em tudo, né, que a gente fala, na verdade, né, então assim, a importância dos pais, né, já de motivar a criança
a ter fé, né? A ter gratidão. Tudo isso, nós como pais temos o dever de fazer isso, né? Porque a criança é pura, né? E você viu que ele viu, né? Que houve um milagre, né? E tudo para eles, né? É um milagre. Então é muito bom. Até mesmo na hora do alimento, agradecer pelo alimento, né? Colocar isso no coração da criança, né? De tudo vem de Deus, né? Todas as bênçãos vêm de Deus. Exatamente, porque quando a gente já cresce, né, sabendo que a gente tem Jesus, né, porque Ele fez por nós, que a gente tem um Pai que cuida, que provém, que quando a gente está no momento igual Jó, né, passando por um momento difícil, por um momento de desespero, que a gente não está abandonado, né, porque aquilo que ele está falando no capítulo, às vezes a gente põe expectativa no outro, né, no amigo, no pai, na mãe, no trabalho, no curso, no livro, e às vezes a gente não encontra o que a gente precisa, né, nessas pessoas. Muitas vezes Deus usa, assim, pessoas para nos abençoar, mas às vezes não, às vezes a gente vai encontrar essa paz, o conforto em Deus, né? Então, se a gente já ensina para as crianças desde pequeno, é tão assim, tão poderoso, e eles entendem, é uma graça. Eu vejo assim, para ele, quando a gente fala Deus, acho que para ele ainda é meio abstrato. Para ele, o que ele entende bem é Jesus, porque acho que ele vê nos livros, né? O desenho de Jesus, então, para ele ficou assim, bem Jesus. E aí, uns dias antes, a gente tinha lido uma historinha de quando Deus cura a filha do Jairo, que ele ressuscita a garotinha e tal. Então, acho que foi ficando assim na cabeça dele, né? Nossa, mas se Deus cura a garotinha, então ele pode me curar, né? Enfim, é muito, muito legal a gente ir aí plantando essas sementinhas, né? Mas é isso que eu queria compartilhar aqui. Amém. Maria podia orar por nós aí, né? Nunca mais ela apareceu, dá um oi aí pra gente. Oi, gente, bom dia. Eu tô acompanhando, viu, Mayara, o teu bebê, sendo muito bênção, assim, a gente aprende com as crianças, né? E é Aprende um mesmo. puro, assim, verdadeiro, assim, né? E como é lindo que Deus tem falado, fazendo na vida dele, porque ali é Deus mesmo, é Jesus. Eu sei que nós, como pais, temos que nos orientar, né, os nossos filhos, mas ele é o Espírito Santo purinho, sabe, assim, de Deus, né? E é lindo ver a inocência dele, assim, a inocência de uma criança, né, conectado com o Espírito Santo de Deus. Então é puro, é verdadeiro, né? E eu tô acompanhando no Instagram, tá achando tão fofinho, todo dia eu vou lá olhar. Deixa eu ver É aqui. uma coisa muito gostosa, né, gente? Às vezes eu fico assim, É, ai meu Deus, eu vou ver ficar aqui o Theo. expondo, Então sabe? Eu fico meio assim de expor a criança, mas depois eu paro e penso, falo assim, sabe? Eu tô recebendo tanta mensagem não, ali de isso aí pessoas que falam, nossa, amigas que estão indo na igreja, acredita, amiga próxima minha que começou a ir porque viu o Theo, aí ela tem filho pequenininho, e viu que o Theo vai na igreja, o Theo toca lá com o louvor, ele leva o violão, a guitarrinha dele, toca, e ele fica todo envolvido. Aí o pessoal vem falar, eu também vou, sabe? Se o da Maiara dá certo, o meu também dá. os pais, Então, pais que a igreja não é um local ali só para criança, acha que é só para brincar e o pai ali para ouvir a palavra, não é muito mais do que isso, é muito lindo. Eu já fiz parte do Ministério de Criança, é muito lindo, sabe? Assim, a pureza, a gente vê assim, o Espírito Santo de Deus agir de verdade, é muito lindo. Muito lindo, parabéns você como mãe. Então, gente, a gente vai agora começar a orar aqui, agradecer primeiramente a Deus por tudo que Deus já tem feito sobre nossas vidas, né? Pai amado, Pai querido, Pai, obrigado, Jesus, obrigado pelas tuas maravilhas, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigada, Jesus, por sempre estar do nosso lado, Senhor. Obrigada, Pai, por sempre nos abraçar. Obrigada, Senhor, por sempre nos proteger, Jesus. Obrigado por estar sempre, sempre do lado, cuidando de cada detalhe em nossas vidas, Pai. Somos gratos por tudo que Tu tem feito sobre nossas vidas e por tudo que Tu vai fazer sobre nossas vidas, Jesus. Pai, hoje nessa manhã de quinta-feira, Jesus, nós Te pedimos, Pai, que
o teu Santo Espírito, Pai, vem se conectar com o nosso espírito, Senhor. E que nós possamos, Jesus, viver uma vida em espírito. Viver uma vida em espírito, em conexão contigo, Jesus. Que nós possamos, Pai, colocar em prática essa imagem e semelhança a ti, Jesus. Que nós possamos, Pai, ter um coração que não ter olhos espirituais que nem os seus, Pai, ter uma mente que nem a tua, pensamentos que nem os seus, Senhor. Nós queremos ser literalmente a tua imagem e semelhança, Pai, em aparência e atitude, Jesus. Então, hoje, nessa quinta-feira, Pai, nós te colocamos os nossos corações, nós te colocamos a nossa casa, nós te colocamos a nossa família, Pai, diante da tua presença, Senhor. Porque sabemos, Pai, que podemos confiar. Sabemos, Pai, que podemos literalmente confiar, porque sabemos que Tu és o nosso Pai, sabemos que Tu és o nosso guia, sabemos que Tu és o nosso Salvador. Sabemos, Pai, que contigo nós podemos tudo, Pai. Então, Pai, que seja tudo para Ti, Pai, que seja tudo sobre Ti, Jesus. Então, hoje, nessa manhã, nós te entregamos tudo de mais puro que nós temos, né, que achamos que temos aqui nessa terra, Pai. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, quem tem filhos, tudo, Pai, tudo diante da Tua presença, Pai. E te pedimos, Pai, que não seja feito a nossa vontade, mas que seja feito literalmente a Tua vontade, Pai. Pai, que o Senhor venha literalmente, né, acender esse verdadeiro propósito de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa vir tocar, que o Senhor possa falar com cada um, Pai, na sua intimidade, Pai. Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui nesse lugar, Senhor, aqui nesse momento de oração. Que o Senhor possa estar abençoando, trazendo as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, Jesus. Pai, que o Senhor possa ser o centro da casa deles, Pai, das nossas casas, Senhor. Que no meio da circunstância, no meio de tudo, Pai, que nós estamos passando, nós possamos te enxergar. Que nós sejamos a luz na escuridão, Pai. Que nós sejamos boca profética de Deus aqui na terra, Pai. Que nós possamos literalmente, Senhor, cumprir o nosso propósito aqui, Pai. Que nós possamos levar o Teu amor a outras pessoas, Pai. Que a nossa vida, Pai, ela seja de exemplo para outras famílias, Pai. Assim como Tu usa o Theo, Pai, uma criança, Senhor. Senhor, possa usar, Pai, outras crianças, Pai. Que outras crianças possam ser alcançadas através da vida dele, eles entenderem o verdadeiro amor de Cristo, conhecer a Ti. Que outros pais possam entender qual a importância de levar os filhos para conhecer a Tua palavra, para te conhecer mais e mais, Jesus. Tenho certeza que o que o Senhor está fazendo sobre a vida do Theo é para alcançar famílias, Pai. Então, Jesus, eu te coloco esse pequenininho diante da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha trabalhar sobre a vida dele, Jesus. Que o Senhor venha continuar fazendo o que o Senhor está fazendo, Pai, sobre a vida dele. Que a obra, que o propósito dele aqui na terra seja cumprido, Pai. Eu oro, Pai, que o Teu Santo Espírito venha cobrir ele, Pai. Venha encher ele, Pai, com águas mais profundas, Pai. Que ele venha ser exemplo de pessoas aqui, que outras pessoas venham alcançar e te alcançar, Jesus. Que outras pessoas venham te conhecer, eu tenho certeza, através da vida dele. Então, hoje, nessa manhã, eu te coloco o coração dele, a vida dele, a família dele diante da Tua presença, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada por nosso respirar. Obrigada pelas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te amamos muito, Jesus. Muito mesmo, Paizinho. Obrigada por tudo. Te pedimos perdão pelas nossas falhas como ser humano. Te pedimos perdão por palavras que foram ditas, Pai, que não deveria ter sido faladas, Senhor. Por pensamentos que saíram da nossa mente, Pai. Pai, que o Senhor venha ter o controle da nossa mente, ter o controle dos nossos pensamentos, ter o controle, Pai, do que vai sair da nossa boca. Que não esse controle, Pai, mas que o Teu Santo Espírito venha se conectar com o nosso espírito, que nós sabemos que se nós vivermos uma vida em espírito, tudo que vai sair da nossa boca é santo, tudo que vai sair da nossa boca é com o Espírito de Deus. Então, Jesus, que seja feito tudo da Tua vontade, Pai, que seja feito tudo do Teu jeito, Pai. Nós te colocamos hoje diante de tudo que nós temos diante da Tua presença, porque cremos na Tua palavra, cremos no Deus, que tudo é possível. Então, Pai, obrigada, Jesus, obrigada por tudo. Amém, glória a Deus.
Amém. Amém. Pessoal, os